Noronha, vamos fazer uma entrevista com ele sobre os bonecos gigantes de Brasópolis. Em que ano surgiu o BGB? Os bonecos surgiram em 2001. E de onde veio a ideia para criar? Os bonecos? Bem, eu já trabalhava profissionalmente com bonecos na companhia Giramundo Teatro de Bonecos, em Belo Horizonte, desde 1988. E durante o ano de 95, 96 e 97, nós pesquisamos lá no Giramundo a técnica do boneco habitável. A gente pesquisou os bonecos de Olinda, pesquisou os cabeções da Espanha, pesquisou várias formas dos mascotes dos Estados Unidos e vários materiais, desde a espuma, do ferro, do isopor, do papel, para ver qual seria a melhor técnica de fazer esses bonecos gigantes. Mas a gente queria de uma forma mais teatral, porque a companhia montava espetáculos, né? Então nós não queríamos aqueles bonecos grandes, gigantes, altos de Olinda, que funcionam como farol mesmo, né? Eles marcam o desfile do bloco, eles têm as mãos soltas exatamente para abrir alas para a banda passar. Não era a nossa intenção, a gente queria fazer bonecos teatrais, menores, mais ágeis, com movimentos de mão. Isso lá no Giramundo. E na época eu trabalhava lá, estudava lá arquitetura e vinha passar o carnaval em Brasópolis. Eram minhas férias, eu tirava as férias um mês antes ou durante o carnaval para poder vir para cá, que é a terra do meu pai, e passar o carnaval aqui. Aí o que aconteceu? O carnaval de Brasópolis estava se perdendo, os blocos já não estavam mais desfilando, as competições já não tinham mais aquele vigor de antes, as músicas de marchinha estavam indo embora, ninguém mais tocava música de carnaval, ninguém mais fantasiava, você não via ninguém mais fantasiado no carnaval, isso no ano 2000. Tocava tudo quanto é música, Padre Marcelo, Xuxa, pagode, menos as músicas de carnaval. E eu trabalhando com uma companhia de teatro, em que estava fazendo exatamente esses bonecos, me vi um pouco na responsabilidade de ver o que eu podia fazer para melhorar o carnaval de Brasópolis. E aí surge a ideia, em 2001, de eu fazer 3 bonecos gigantes para a gente começar um desfile que iria sair da Igreja Aparecida, para pegar a comunidade de lá e desfilar até o centro da cidade, na matinê de tarde, que não existia nada na época. E assim começou os bonecos. E como é o processo de criação dos bonecos? Quais são os materiais? Então, nessa pesquisa que a gente fez no Giramundo, né, a gente começou com bonecos de espuma, de papel, de metal, e aí a gente desenvolveu e pesquisou a fibra de vidro. A gente levou a fibra de vidro para o teatro de bonecos, que era uma coisa na época que era só para bug, para prancha, para orelhão, era tóxico, né? Tinha todo um trabalho químico que deveria ser feito, técnico, né? E nós pesquisamos isso e fizemos uma montagem de uma peça que chamou Burrei, lá no Giramundo, que foi só de fibra de vidro. Esses bonecos vieram aqui em Brasópolis em 98, depois vieram em 2010. Mas a primeira vez, o embrião dos bonecos gigantes, eu estava trabalhando no Giramundo, a gente não estava mais apresentando a peça, o Burrei, os bonecos estavam parados, eram 20 bonecos. Eu trago esses 20 bonecos em 98, a gente faz o primeiro desfile de bonecos gigantes aqui, não tinha os nossos, não tinha o BGB ainda. E aí abre a ideia de 2001 fortalecer isso, de fazer esses 3, e a inspiração, aí que tá, a gente não tinha verba, a gente tentou fazer um curso, a gente não teve apoio, a gente não tinha CNPJ, a gente não tinha a verba que os blocos tinham, a gente conseguiu patrocínio, né? Um primo nosso patrocinou o Caipira, um outro que trabalhava com rádio, né, da Motrobras, patrocinou o Torcedor, e uma turma de corintianos patrocinou o Mosqueteiro. E aí tinha uma galera de amigos, né, todo mundo era jovem na época, que queria fazer o Bob Marley. E aí eles iam juntar 20 da turma lá para conseguir o material para a gente fazer o Bob Marley. Mas aí ficou aquela discussão, vai fazer o Bob Marley e 20 pessoas vão vestir ele? Como assim? Aí eu sugeri fazer um dragão. Aí eu fiz a cabeça de papelão, essa cabeça não existe mais, e eles foram atrás de bambu, né, os amigos tudo, de tecido e de arame, de obra, e a gente faz o primeiro dragão. Então em 2001 surge 3 bonecos, que é o Caipira, o Torcedor e o Mosqueteiro, e o dragão. Esse dragão a gente chama ele de Fênix, que ele foi feito de papelão e de bambu, cada ano ele ia sendo destruído mesmo durante o ano, né? Não tinha onde guardar as coisas, né?
E aí depois, só em 2004, que ele volta a ser o original. E de onde vem a inspiração para criar cada boneco, cada personagem? Então, no primeiro ano foi a necessidade, tinha muito a ver com quem estava patrocinando, né? E depois a gente começou a homenagear os carnavalescos da cidade, né? Então nós tínhamos a Eva, né? Então, como a gente não queria fazer a pessoa, a gente queria fazer um personagem que esse personagem homenageasse a pessoa. Então nós fizemos a Baiana com uma caricatura com o rosto da Eva. Foi uma carnavalesca da Avenida, que foi muito famosa, né? Ela é muito séria, levava muito a sério a questão do carnaval, né? Porque tem a questão do fantasiar, né? De você poder usar essa peça para poder vestir um personagem que na vida real você não faz, né? Isso é o legal do carnaval. E aí os outros personagens no ano seguinte, a gente foi homenageando o Coronel Francisco Brás, que é o patrono da cidade, que está o nome da cidade, que é conhecido por seu pai do Venceslau Brás, porque a gente tinha que fazer personagens que também fossem conhecidos em Brasópolis, mas que fossem conhecidos no Brasil e até no mundo. Então, Brasópolis tem material para isso, né? E o Observatório, por exemplo, como homenagear o Observatório, foi uma coisa muito engraçada, porque o Geraldo Bocudo, que é o técnico que trabalha no Observatório, ele é carnavalesco no sentido de ele desfilava em todos os blocos. Ele desfilava na Avenida, no CF, no Paruano, no Brinco de Ouro, se surgisse um bloco novo, ele está desfilando. Em todos, você estava lá, ele desfilava no bloco, depois você via ele de novo desfilando, depois você via ele de novo desfilando. É impressionante a animação dele. Ele tinha que ser homenageado. E ele trabalhava no Observatório, então a gente fez o rosto dele, homenagem a ele. E como homenagear o personagem Observatório, né? A gente pensou numa pessoa que fica vendo estrelas, pessoas que ficam só pensando, né, na estrela, a gente chama de lunático, né? Então surgiu o lunático, um personagem de pijama, que ele fica só olhando as estrelas, que quem vestiu os bonecos, quem manipulava o lunático nos primeiros anos do BGB foi o próprio Geraldo, né? Então a inspiração surge muito disso no início dos bonecos. A gente começou a homenagear o Rei Momo, a gente fez homenagem ao Seu Vasco, que já faleceu, né? Várias vezes o próprio neto ou os filhos vestiram um boneco. Então, essa questão dos bonecos gigantes não é só, igual é em Olinda, fazer um monte de gente famosa ou fazer um personagem para uma peça específica, igual foi no Giramundo, né? O BGB, ele tenta ser teatral igual o Giramundo, ele tenta ter essa dinâmica de desfile de rua igual é o de Olinda, ele tenta homenagear pessoas igual Olinda, tenta também fazer teatro igual o Giramundo, mas não ficar fazendo Jô Soares, Michael Jackson, né? A intenção nossa não é essa, a intenção é homenagear pessoas que tenham, que de alguma forma pode contar uma história, né? É o Lunático que conta a história do Observatório, é o Coronel que conta a história da cidade, é o Rei Momo que conta a história do Carnaval, e nisso foi indo. A gente tem a Debinha, que depois mais para frente, né, surgiu. Então, ao longo dos anos, né, a inspiração veio também do reconhecimento do talento das pessoas. E às vezes não, né? Teve anos que ficou meio, faz meu pai morreu, faz ele, não sei quem morreu, faz isso, virou uma pressão. Aí a gente passou a fazer eleição, a gente fazia em blogs, nas escolas, tudo, escolhia os nomes e depois a gente via qual era o melhor de acordo com quem ia construir, que no caso sou eu, o artista. E às vezes ele não usava pessoas, igual a gente fez lobisomem, medusa, caveira. São personagens do imaginário coletivo, né, que toda criança tem medo de caveira, todo lobisomem. Isso é bacana também, porque se a gente ficar só nos personagens, não é tão engraçado para a criançada, né? Então, quando a gente tem esses monstros, esses bichos tenebrosos, a gente começa a fazer essa teatralização, que é a história dos bonecos. O BGB já teve vários projetos e cursos, contribuíram até para a aprendizagem aqui nas escolas. Você poderia citar algum deles, como por exemplo o de 2007? O que aconteceu? A gente foi crescendo, né? Em 2001 surgiu, em 2004, né? A gente, como a cada ano fazendo mais bonecos, a gente percebeu a necessidade de capacitar as pessoas. As pessoas só sabiam o boneco gigante que a gente estava fazendo aqui. Mas o resto, né? O que era o desenho, o que era a pintura, o que era o teatro, a capacitação básica, que infelizmente na nossa educação brasileira não existe, foi tirada, né? Então, como capacitar? Aí a gente criou um programa de capacitação, conseguimos verba do Estado, durante 2 anos, a gente trouxe professores de Rio, São Paulo e Belo Horizonte, cada um especialista numa área. Então a gente trouxe um de modelagem, um de máscara, um de pintura, um de fotografia. Para quê? Para capacitar as pessoas, não especificamente em teatro de bonecos. O foco era os bonecos, era montar uma peça no final. A gente montou uma peça alienista de Machado de Assis. Mas no fazer o desenho para a peça, no fazer os bonecos para a peça, no fazer o texto, ler o texto para a peça, as pessoas também estavam aprendendo outras coisas.
né? E as pessoas que a gente trouxe eram pessoas que viviam daquilo, daquela arte, para mostrar que é possível sim se levar com disciplina, com seriedade, com estudo, viver de arte, né? É difícil como qualquer outra profissão. E aí a gente fez esse programa que capacitou vários alunos. A gente tem hoje brasopolenses na França, em Belo Horizonte, em São Paulo, que participaram do curso e que de certa forma estão trabalhando com arte, né? Os bonecos gigantes já são praticamente um bem material para o município. De que forma você acha que o projeto tem ajudado para a cultura e turismo da cidade? A questão, ele é duas coisas, né? A pergunta fala que ele é bem imaterial. Ele é bem material e bem imaterial. Vou dar um exemplo. O bem material, você pega ele. O boneco você pega. Eu tenho um boneco desse. Isso é bem material. Que eu pego e levo para lá. É igual um quadro, uma escultura. São bens materiais móveis. Eu movo ele do lugar, mas é matéria. Então eu posso até tombar eles. O município, o estado, a União, a mesmo pode tombar os bonecos materialmente. Igual uma igreja, igual uma ponte, igual a calçada. São bens materiais tombados pelo município de Brasópolis, né? Entendeu? Um bem material móvel tombado pelo município de Brasópolis é a imagem de São Caetano, que veio da Europa. O resto tudo é bem material imóvel. Então os bonecos gigantes, os 30 e tantos que nós temos, é um bem material móvel, que se fizer um trabalho, um dossiê, né, que é todo um trabalho de levantamento, de registro, ele pode ser tombado pelo município, pelo estado, tudo. Mas também é um bem imaterial. O que é imaterial? Não é matéria. Um exemplo, pé de moleque de Piranguinho. Você pega o pé de moleque, mas não é a matéria, entendeu? O que foi tombado lá em Piranguinho foi a feitura. O modo de se fazer o pé de moleque de Piranguinho foi tombado e não pode ser feito de outro jeito, senão não é pé de moleque de Piranguinho. Então foi tombado a feitura, o modo de se fazer. Isso é bem imaterial. Então, quando a gente for fazer, por exemplo, um tombamento dos bonecos, teria que tombar o modo de fazer os bonecos. Aquela oficina que acontece todo um mês antes do carnaval, de construção de bonecos, que a gente vai lá, busca argila, faz a modelagem, faz no gesso, passa na fibra de vidro, constrói eles no sistema. O sistema de construção seria tombado, aí é um bem imaterial. E o que a cultura ganha com isso, né? Assim como nós temos na nossa memória, eu que sou mais velho, né, que é a questão da Disney, do Maurício de Souza, a Turma da Mônica, né, os super-heróis dos quadrinhos, cada geração tem os personagens, o grupo de personagens. Me diga qual cidade que tem a própria turminha. São quase nenhuma. A partir de vocês que estão fazendo a entrevista, nasceram praticamente com os bonecos. Imagina na vida de vocês se não tivessem eles, para pelo menos fazer a imaginação. Isso é também cultura, né? Isso é o patrimônio cultural que fica, a memória que a gente está resgatando, a memória do seu Vasco, a memória do Geraldo, a memória do Coronel, a memória do Borella, a memória do João Mário, todos homenageados por causa de existir um bem material. Se a gente escrevesse um livro, também seria um bem material que contasse essa história. Isso é cultura, porque isso é preservação de uma história, onde quando a gente deixa um museu pegar fogo, a gente está jogando todo um trabalho fora que depois vai ter que ser feito de novo e talvez nunca mais descoberto. Um exemplo, se pegar fogo isso aqui tudo, é uma história que se vai embora. Talvez para quem nasceu agora não dê valor, né? Mas para a gente que já viveu isso é importante. Isso é cultura, cultura é hábito, né? Às vezes é difícil definir essa palavra cultura, né? Mas cultura é hábito. Quais são os seus hábitos? Como você se veste é a tua cultura. O que você come é a tua cultura. Como você reage às pessoas é a tua cultura. O que você gosta de se divertir é a tua cultura. O que você lê ou se você não lê é a tua cultura. Então, quando os BGBs surgem, lá em 2000, para resgatar a figura do folião. O que é o folião? É aquele que se fantasia para brincar o carnaval. E não achar que o carnaval é só uma porra louquice para fazer sexo, drogas, rock and roll. Sexo, drogas e samba. Não é, né? Não deveria ser, né? Então, se você tira a cultura, se você tira os bonecos, você tira os blocos, você tira a marchinha, o que sobra do carnaval? Ninguém mais fantasia. Você perde o espírito verdadeiro do carnaval, que é você poder, homem vestir de mulher, mulher vestir de homem, pobre ficar rico, rico ficar pobre, fantasiado, né? Eu quero virar monstro, eu quero ficar feio, quero ficar... Isso é fantasia, né? Isso é o bloco, né? Essa é a ilusão, para depois 40 dias de meditação, uma questão religiosa. Então, às vezes a gente perde princípios. Então, quando a gente tem os bonecos, eles acabam resgatando o princípio. A prova disso é essa entrevista. Vocês não estariam aqui se já tivesse uma cultura de que vocês querem mostrar.
Então não é o projeto do Gustavo, não é o projeto teu, não é o projeto de Brasópolis, é um projeto cultural. E hoje ele já tem um eco, né? Que já não é mais só no município. Atualmente, a sede dos bonecos, né? A nossa sede, que eu falo minha porque eu também sou um membro, o antigo Clube Operário, foi desapropriado e dado aos bonecos. E, sim, como você teve a ideia para transformar o local num centro cultural? Você Bem, poderia explicar o projeto, como anda o andamento hoje, atualmente? a questão não foi nem uma ideia minha, foi o que a gente chama de juntar fome com a vontade de comer. Esse espaço aqui, ele tem uma história muito legal, ele é de 1922, 22. Era metade desse espaço. Ele chamava Clube Operário Brasopolense, porque operário era o pessoal que vinha com a estrada de ferro, eram operários mesmos, que vinham com a modernidade, que vinham com a industrialização, e não eram filhos tradicionais do pessoal daqui da cidade. Não tinham grana. Eles eram pobres, mas não eram ex-escravos. Não eram negros, que também existia um racismo há 100 anos atrás. Então eles não podiam ser sócios do Clube Venceslau, porque eles não tinham grana e não eram de família. Então eles montam um clube deles aqui, um clube social. O que era o clube social na época? Era pegar o pessoal com necessidade, ter um lugar para ler um jornal, ver televisão, porque a gente não tinha como comprar televisão. Né? Para dar isso, jogar, porque na época era permitido o jogo. Né? Então eles iam jogar. Por quê? Não poderiam frequentar um clube de elite. E na mesma época, logo depois surge, 20 anos depois, surge o Pretê, que eles falam, que é o 1º de novembro, que é homenagem ao JK, que dá para eles a sede deles. Porque os negros também não frequentavam aqui. Né? A gente tinha ainda, né? A gente estava trabalhando essa segregação. Por isso que ele chama Clube Operário. E quando surge o Pretê, o 1º de novembro, esse clube também ganha mais área, porque quem dá esse espaço é o JK mesmo, que era governador, ele precisava da ajuda do Venceslau Braz, que estava vivo ainda. Ele vem para cá, pede a bênção do Venceslau, porque senão ele não seria eleito, porque era muito forte o Venceslau Braz ainda. E aí, depois que o JK é eleito, ele amplia esse clube e dá o 1º de novembro. Por isso que essa rua aqui na frente chama Juscelino Kubitschek. O próprio presidente esteve em Brasópolis para governador, dar o local. Ele era governador de Minas, ele esteve em Brasópolis, porque na época o Venceslau Braz já era mais velho, mas ele era muito forte, ele já tinha sido presidente do Brasil e era um coronel. Se ele falasse, não vamos te apoiar, o JK ia ter problema em Minas. Ele precisava do apoio dos mineiros para ser presidente do Brasil, ele era governador. Aí ele vem aqui. Isso ainda na época da 1950, se olhar na frente da fachada do Pretê, tem a data, 1949. E ele é eleito presidente em 1950. Eu acho que ele vai de 50 a 55 presidente. Agora tem que conferir, vocês pesquisam aí. Mas JK teve aqui sim, e tem essa história, tem esse registro de que ele veio pedir autorização. Aí o ECOA, o espaço, né, quando acabou o espaço, aí virou um clube. Né? Aí esse clube era um clube social, de bailes dos anos 60. Nos anos 70 e 80 virou uma discoteca, com os globos, com essas luzes que tem até hoje, que estão tudo obsoleto. Só que depois ele começa a entrar em decadência, porque já não tinha mais essa questão racial. Né? Você poderia ser sócio do Venceslau, você poderia ser sócio do PT, você poderia ser sócio de cá, não tinha mais essa divisão. E na verdade o pessoal já estava indo para outras ondas, né? Aqui ficou obsoleto. Aí foi decaindo, vamos dizer assim, ninguém mais queria ser sócio daqui, não tinha sentido mais, todo mundo tinha televisão em casa, não podia mais jogar, para que vinha para cá? Né? O povo ia curtir em outros lugares, e aqui perdeu o sentido. Nos anos 90 virou uma boate, os sócios já não vinham, né? E aí em 2002 não tem mais sócio contribuinte. Marque a data, 2002. O Clube Venceslau Braz não tem mais sócios contribuintes. Só sócio remido. Sócio remido é aquele que não paga. E segundo o estatuto deles, quando eles não tivessem, se eles tivessem menos de 20 sócios, eles teriam que leiloar o clube. Só que eles não fizeram. Né? E aí em 2006, passou 4 anos, por isso que eu falei que foi a fome com a vontade de comer. Nós éramos um projeto que já estava crescendo, que já tinha feito programa de capacitação. Não, ainda não, minto, porque a gente estava crescendo, precisava de um espaço para fazer o programa. E aqui era um espaço abandonado, sem sócio, que não estava acontecendo nada. Então a gente era um projeto que estava acontecendo sem espaço, e aqui era um espaço que não estava acontecendo nada. Casou. Entrei em contato com a diretoria, eles deixaram nós casas aqui, porque eles estavam sublocando para a prefeitura.
Aí a gente fica aqui, porque a prefeitura coloca a gente aqui, aí acaba o contrato com a prefeitura, a gente continua com a condição de melhorar e não deixar deteriorar. Então a gente corrigiu as infiltrações, foi tentando evitar ao máximo a quebradeira do telhado, e aí a gente faz um programa de capacitação aqui, mas a gente não tinha aqui como sede ainda, então a gente era um clube que não existia mais, que tinha um CNPJ, e a gente tinha um CNPJ, mas não tinha sede, então a gente não conseguia verba oficial para resolver a pendência, e nem conseguia patrocínio, que todo mundo queria saber quem que era o dono. E aí a gente, com a ajuda da prefeitura da época, com a ajuda do promotor da época, e com a ajuda dos vereadores da época, isso começou em 2011 e foi até 2016, para vocês verem. De 2011 a 2016, a gente ficou entre ordem de despejo, entre corpo de bombeiro, entre aprovação de projetos, entre gastação de dinheiro, entre aprovar as coisas, entre acertar tudo para conseguir ter o espaço. Hoje a gente tem um convênio. Hoje, resumindo tudo, hoje o clube não existe mais, foi extinto, a prefeitura compra o imóvel simbolicamente por um preço irrisório de R$40 mil, esse dinheiro é distribuído pelas instituições de caridade e a concessão de uso é assinada com a Associação Roda Terra para que a gente faça a gestão do lugar durante 20 anos. Então, com o compromisso que a gente faça aqui um espaço cultural, que é o ECOA, respondendo a tua pergunta, e aí surge o ECOA. Que hoje a gente está com uma diretoria renovada, você é associado, quem quiser se associar, é só participar das atividades, preencher a ficha, E aí a gente está agora buscando verba, como a gente está tudo legalizado, dentro dos conformes, a gente consegue verba, tanto municipal, estadual, como federal, como de privado. Então a gente já tem empresários de Brasópolis que estão com as empresas disponíveis para investir dinheiro, a gente já conseguiu verba do fundo estadual, R$40 mil para trocar o telhado e fazer uma telha termoacústica, e vamos também conseguir verba para fazer uma exposição permanente e transformar aqui num teatro para receber atividades tanto da cidade, da região, como de qualquer lugar. Para fechar aqui, você acha que os bonecos têm sido reconhecidos pela cidade da maneira que deveriam? Eles têm todo esse reconhecimento? Acho que da cidade tem, acho que da região tem. Acho que qualquer pessoa que sair fora aqui, qualquer outra cidade, vai saber o que é os bonecos gigantes, porque a gente já fez, só um projeto que a gente teve patrocínio da Petrobras, a gente fez mais de 50 cidades. Todo ano a gente é convidado para participar de desfiles de aniversários das cidades ou eventos. Então a gente já virou um evento tradicional já, existe um reconhecimento tanto da cidade, como do sul de Minas e até do estado. O estado de Minas fez um livro sobre as Minas Gerais, sobre a manifestação cultural dos mineiros, e a gente teve a honra de estar lá. Então é a prova de que nós somos reconhecidos, a gente tem o valor da cidade. Existem as questões políticas, às vezes a gente bate de frente com a política cultural de uma gestão. Isso sempre aconteceu. Isso não vai mudar também, porque é normal. Nós somos uma entidade cultural, nós somos uma associação cultural, nós somos o terceiro setor. Então, nós temos uma política cultural. E, às vezes, pela democracia, de 4 em 4 anos, muda-se o gestor, muda a política cultural. A atual política cultural, por contenção de gastos, não apoia a cultura. Isso é ruim, a gente tem que correr atrás de outros recursos. Num ponto é bom porque está mobilizando áreas que antes não investiam, porque achavam que quando vinha dinheiro do governo eles não precisavam investir. Como agora não vem mais dinheiro do governo, alguém tem que vir dinheiro de algum lugar. Porque a cultura tem uma coisa, gente, cultura não é pipoca, cultura não é tênis, cultura não é açaí, cultura não é roupa, cultura não é mercadoria. Eu não pego e renovo meu estoque. Se vier uma enchente, eu não troco a mercadoria. E mercadoria não dá lucro. Tá? Vou falar para todo mundo aqui, cultura não dá lucro. Se você montar um show do Roger Walter, o show dos ingressos não paga tudo. Tem que ter patrocínio. Agora, se o patrocínio vem da empresa ou se vem do governo, aí é política cultural. Alguém tem que pagar. Alguém tem que pagar para o técnico trabalhar, alguém tem que pagar para o artista trabalhar, alguém tem que pagar para os criadores criarem. Porque criação tem que ser paga, e criação não é mercadoria, não é produto, é serviço. E o serviço cultural que alegra todo mundo, que faz todo mundo dar risada, que faz a alma da gente ser boa, tem que ser financiado pelo governo ou pela empresa. Aí eles têm que entrar no acordo. E, no nosso caso, é um bom exemplo, que a gente é uma economia criativa, cultura, e que a gente tem a parceria da prefeitura no imóvel,
o terceiro setor, que somos nós, a associação, e os empresários. Então, independente de partido, independente de lado partidário, a cultura tem que ser valorizada. Eu posso ser um partido de esquerda, que a minha cultura é a mesma. Eu posso ser um partido de direita, mas a minha cultura ali é a mesma. Não é mudando o partido que o brasileiro vai deixar de comer o que come, vestir o que veste e gostar do que gosta. É na educação que muda a coisa. Educação e cultura. Assim, o BGB tem atuado desde o começo, assim, faz 17 anos. Tem ajudado vários blocos, né? No geral, no carnaval, você acha que o BGB ele meio que deu um up no carnaval? Ele meio que... Acho que a gente provocou, né? Porque como estava só os blocos, e aí depois acabou a competição, na hora que vem os bonecos com uma coisa nova, e dentro das oficinas dos bonecos surge o Tratorto também, né? Os 2 primeiros anos do Tratorto fomos nós que fizemos, depois a gente passa para o CF, e existe até hoje. Então, esse surgimento de coisas novas, que é o Tratorto, é os bonecos, além da manutenção de tradições, igual é a Avenida, o CF, isso é cultura, né? Talvez, se não tivesse os bonecos gigantes, não teria mais nem bloco, não teria mais nada. Nós seríamos, talvez, não existia carnaval, nós estaríamos todos passando carnaval em outra cidade. Sendo que hoje não, as pessoas sabem que Brasópolis tem um carnaval diferenciado, as pessoas vêm para cá ver uma coisa diferente. Isso é cultura também, né? Para a gente não ficar à mercê. Se a gente não tem nada, a gente tem que pegar o dos outros, aí é os outros que vão mandar. Agora, se a gente tem, né, a gente passa a ser uma referência. Quantas pessoas já me ligaram e falaram assim, você não quer fazer o que você fez aí em Brasópolis, na minha cidade? Faço, mas aí cadê a pessoa da tua cidade que vai fazer o que eu faço? Eu não vou morar lá na cidade e ficar o tempo fazendo lá. As coisas são difíceis, tem todo esse envolvimento político, administrativo, financeiro, você mexe com pessoas, você mexe com valores, você mexe com egos, né? É difícil, qualquer associação, seja cultural, religiosa, financeira, empresarial, é difícil o recurso humano, lidar com as pessoas é muito complicado. E como você vê o projeto daqui a alguns anos, uns 15 anos, mais ou menos? Eu espero que não dependa de mim mais, né? Isso é importante, as coisas não podem ser de uma pessoa ou de uma diretoria, por isso quando a gente cresce, né? Não são mais só os bonecos, é agora um centro cultural, que vai ter todo um estatuto, um regimento interno, tem vocês, né? Eu imagino que daqui a 15 anos seja vocês aqui, se não vocês, a geração de vocês, né? Porque se tudo foi feito, né, para a nossa geração, não pode ser deixado, abandonado para a geração seguinte. Isso é cultura. Ou vocês vão depois deixar tudo perder, aí vai ter que surgir alguém que vai ter que fazer tudo que o Gustavo fez de novo. Burrice. Aproveita que já está e vamos melhorar. Tem problema? Tem defeito? Tem. Mas desde 2001 até hoje, a gente só melhorou. Mas poderia ter feito? Nossa, poderia ter feito tanta coisa. Eu trabalho profissionalmente até hoje, né? Já estudei no exterior, sei como funciona, sei que dá certo, sei que é possível. Só que às vezes as pessoas aqui não entendem. É um pouquinho da cabeça ainda fechada, achando que é coisa de doido, que é coisa que não vai dar. Tá, tudo bem, é doido agora, mas daqui a 10 anos vocês vão ver que funciona. Agora tem que insistir, tem que ter vocês, né? Nós temos que ter a responsabilidade de inspirá-los, né? A fazer igual e fazer melhor. Quando a gente teve o programa de capacitação, era isso, né? Não era só formar bonequeiro, era formar seres humanos melhores. Você já formou bastante artistas, né? Que Sim. Hoje estão até no exterior. Você saberia dizer algum deles? Que eles fazem atualmente? O Richard, né, que é o Evandro, né? Ele é de Belo Horizonte, mas morou aqui, fez o curso. Hoje ele está em Belo Horizonte, em Charleville-Mézières, que é na França. Ele se casou com uma bonequeira lá, depois já divorciou, mas quer dizer, ele foi encaminhado, né? Porque aí pelo meu conhecimento, eu encaminhei ele para um estágio no Giramundo, depois ele participou de um concurso, conheceu a esposa e foi para a França. Quer dizer, ele estava perdido aqui sem referência, não queria seguir, né, o caminho normal, ele queria seguir o caminho da arte, do boneco. Eu encaminhei, né, profissionalmente. O próprio Dalton, né? Dalton Bill hoje, né, já é um bonequeiro, tem uma técnica própria, tem um trabalho próprio, já é reconhecido pelos artistas, mora em Belo Horizonte, né? Tem um reconhecimento lá, está fazendo o nome dele, né? Está bem de vida? Gente, ninguém está bem de vida nesse país, né? Mas pelo menos está sabendo o que quer, não vai passar aperto, pode ganhar pouco, mas se vira. Agora, se não estudar, né, não vai crescer. O artista autodidata, ele vai até um limite, o autodidata é aquele que não estuda, só tem o talento. Uma hora, se ele não for atrás do estudo, da pesquisa, existem faculdades de qualquer arte, em qualquer lugar do planeta, ele não vai ser ninguém, ele vai ganhar ali aquela mixaria. Mas se ele buscar o conhecimento,
Ele vai conhecer mais gente, ele vai fazer seu network, ele vai ser chamado para fazer palestra, curso, peça, direção, atuação. Ele vai ser reconhecido. O reconhecimento é o dinheiro. Agora, ficar parado esperando que vai vir, bater a porta, resolver o problema porque eu sou bom, talentoso, isso é o autodidata. Até uma hora vai, mas depois não vai. Atualmente o BGB ele tem contribuído, na verdade, em todos os setores de Brasópolis, né, para a cultura, no geral, né? A gente é uma associação cultural, não o BGB, né? É a Roda Terra. A função da Roda Terra é fazer gestão cultural no município de Brasópolis. Então, qualquer grupo, qualquer pessoa que quiser um apoio nosso, uma ajuda nossa no projeto, a gente está aqui para isso, né? Às vezes a gente vai, defende um patrimônio, né? A gente faz uma exposição de um artista, a gente faz o artista colocar o mosaico na parede, né? A gente quer isso, né? Quando a gente põe o mosaico do André Visotto na parede ali, é igual uma tatuagem no prédio. Um dragão maravilhoso daquele ali fora, quem que vai tirar? É uma marca, isso é cultura. É uma cidade dos ladrilhos do André Visotto. É cultural.